Mas e o probleminha da dislexia? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre este probleminha, ou a gente pode chamar de quê? De distúrbio, doença, não sei. Queria que vocês falassem que eu sei que muita gente, inclusive adultos, não leem por conta da dislexia. Então, Cris, a dislexia, ela não tem nada a ver com capacidade de aprender, com inteligência, nada disso. Ela é um transtorno ligado a, Transtorno. até vou ler o nome aqui, neurobiológico, que é um transtorno ligado ao cérebro. Então, existe uma conexão ali na pessoa dislexa que impede que ela aprenda a reconhecer as letras, o som, até na fala, ela falando, ela tem dificuldade para juntar as letrinhas, as sílabas, e reconhecer as letras e falar mesmo. Isso não impede que ela aprenda, ela só vai precisar de uma atenção especial, de um acompanhamento de um profissional, né, de uma pessoa que trabalhe com ela, por exemplo, a fono, uma terapeuta, uma psicopedagoga, que se formou para trabalhar com a dislexia. Então, nós conhecemos pessoas famosas aí, que são artistas, cientistas, que são dislexos, mas tiveram esse apoio e conseguiram superar, eles encontram um jeito de conseguir ler, entender, um jeito próprio e aprender. A questão é, como é uma questão de leitura, a dislexia, ela é detectada justamente quando a criança vai aprender a ler e escrever. Sim. Às vezes, antes, ela vem, ela se vira, a criança é super normal, assim, né? Aprende tudo. Quando ela vai aprender as letrinhas, o som das letrinhas, aí aparece. Então, a nossa questão como professor é identificar que tem alguma coisa errada, né, Lu? Se você quiser falar um pouquinho, nós não temos uma formação, no caso, eu e a Lu, nós não temos uma formação para Como psicopedagogas, como né? psicopedagoga, como Fono. neurofono, para saber que é dislexia, porque é muito parecido com outras questões, né? Então, o professor tem que estar atento para perceber assim, peraí, eu estou fazendo tudo e a criança ainda está apresentando essas dificuldades. O que está acontecendo? Então, pode ser emocional, às vezes é emocional, a criança está passando por algum problema em casa, às vezes ela falta muito da escola, não tem apoio nenhum da família. Então, a professora, depois lá no segundo, indo para o segundo bimestre, depois do primeiro, né? Porque cada criança tem um ritmo, mas a gente sabe que, de acordo com o nosso trabalho, que ela vai aprender. Se começa a enroscar, dá uma enroscadinha, e a gente precisa Porque pedir ela ajuda. vai evoluindo, né? Vai Na evoluindo. verdade, ela é um processo bem natural. Ela vai evoluindo. Você vai trabalhando e ela vai evoluindo. Ela vai caminhando junto. Se você está caminhando, a maioria da sala está indo e aquela criança está lá atrás ainda, não está com dificuldade de reconhecer as letras, ainda faz muitas trocas, porque por que tem que fazer complemento com fono? Porque elas ainda trocam o P pelo B, o M, O R, né? o R, né, os sons do R, o F e o V. Então, você começa a observar que tem algumas dificuldades apresentadas ali. E tem as questões que não é ligada à dislexia, que eu sempre falei, comenta muito com a Marileia, que é uma fase muito preocupante com as crianças, quando elas entram na escola de alfabetização, que tem que estar tudo bem com a criança. Crianças que não enxergam, crianças que não ouvem. Então, como é que eu quero que aquela criança aprenda a ler e escrever se ela não escuta direito? Se ela não enxerga direito, ela não consegue fazer esse movimento de olhar lá e copiar aqui. Porque quando ela escreve aqui, ela tem dificuldade de perto, aí ela não consegue escrever na linha. Então, assim, se os pais estão atentos e a escola está atenta, logo, muitas vezes a gente chama, né, os pais para conversar, elas falam, na pré-escola eles falaram. A professora já começa a perceber, porque já é mostrada as letras, a escrita do nominho da criança. Então, a professora da pré-escola já mostra um sinal ali. Mas quando chega na alfabetização, que isso assim aflora muito, porque é o momento de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, tem que estar ouvindo bem, tem que estar enxergando bem, tem que estar com tudo bem mesmo. A criança tem que estar pronta, porque aí ela vai mesmo. Se não, né? tem os recursos, né? Tem os terapeutas, a fono,
que ajuda muito. Eu tive criança que estava enroscadinha, assim, que não ia. Começa a fazer fono, Olha só. deslancha. Então tem que correr atrás, que, como a gente diz, né? Todas as crianças podem aprender. Todas. Todas. Talvez num ritmo mais lento, demorar um pouquinho mais, mas podem aprender, né? Tem até o caso das menininhas que os pais estão ajudando, né? É. Que é um caso que aconteceu agora recentemente. Elas foram adotadas, 2 irmãzinhas, uma de 9 e uma de 7, e elas estavam com muita defasagem. A de 9, principalmente, estava assim, não estava acompanhando, né? Então, no caso delas, era a falta de um apoio mesmo para ensinar. Aí o pai foi numa livraria, comprou um livro nosso, começou a aplicar nessa de 9 anos, já sentiu a menina aprendendo. Que lindo. Aí a de 7 também quis o livro, ele comprou direto com a Ai, gente. Não, nós ficamos Nós ficamos encantadas. apaixonados pela história, né? Aí agora, em outubro, nós fizemos ele tinha comprado 2 do livro 1, né? Aí agora nós fizemos uma promoção, ele já comprou do livro 2 para dar continuidade. Então, assim, qual era a dificuldade delas? Elas estavam meio que fora da escola, sem apoio, né? Foi o apoio, O tá o apoio, o incentivo, incentivo. porque o que que acontecia se não foi visto, se o pai não tivesse visto, né, os pais? Ela ia começar a receber bullying, começar a atrasar, se já não estava Legal você recebendo, ter falado isso. ela ia começar a achar que ela era burra e implanta aquilo na cabeça dela e Sim. não, é só uma falta de um Muitas apoio, crianças um acompanhamento. que têm um acompanhamento. dificuldade, que chegam para a gente, no caso eu trabalhei em sala de recuperação, né, com alunos da própria escola. Muitos que chegam, eles estão com autoestima baixa, eles estão tristes porque eles percebem que eles não estão acompanhando. Às vezes nem tem bullying, mas ele percebe que ele não está, o outro está lendo, ele não está. Aí É. quando ele chega para a gente lá na salinha e a gente começa a trabalhar, falar, olha, você está lendo, tal, porque a gente faz esse trabalho primeiro para levantar. Primeiro tem que Autoestima. resgatar Tem essa que autoestima, resgatar. entendeu? Aham. Aí eu falava, olha, eu dava uma coisinha que eu sabia que ele ia ler. Aí ele lia, eu falava, nossa, tá lendo, tal. Pronto, a criança vai embora. Então, assim, criança, é muito fácil você resolver as questões. Não é difícil.